dia. Menino, olha, o motivo da nossa palestra hoje é o assentamento das pastilhas. Eu não estou aqui para falar o que eu vi no assentamento da pastilha. Eu estou aqui para falar sobre algo que a gente tem que fazer para evitar alguns pequenos erros no assentamento da pastilha. Eu gosto de bater um nível em cada pavimento e a partir desse nível vocês vão levar para a fachada de vocês. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Esse lado aqui, ele tem 9 janelas. No momento que eu puxar o nível daqui para esse lado e você levar a sua medida do nível que eu bati para a pastilha que você aceitou, eu quero que vocês tenham o seguinte cuidado. Observe do contramarco, joga o esquadro dentro do contramarco e leve para a janela. Se por acaso você quiser, como é de costume, vir com a sequência do nível da pastilha, mas tem as seguintes precauções. É possível, vocês que são fachadeiros, vocês sabem muito bem, tenho certeza que vocês já viram isso. A gente vai bater naquele nível, vai um milímetrozinho, às vezes para cima, às vezes para baixo. E normalmente é para baixo, porque quando você bate a pastilha, a tendência dela é arriar. Quando vai fazer o fechamento, não bate. Eu já trabalhei em prédio quando ainda era pedreiro e chegou 5 centímetros fora de nível. E para encontrar, foi necessário que jogasse uma linha lá na frente, a outra aqui, e saísse cortando a pastilha, as cerâmicas, que eram aquelas grandes, era 10, aquela 9, mais ou menos assim, ficou uma coisa horrível. Então isso aí acontece em função de quê? De um pequeno cuidado. Às vezes a própria mangueira de nível, como eu junto com o Rodrigo, a gente bateu 4 vezes no mesmo canto, não é? E sempre subia um pouco e descia. Por isso que eu peço a vocês, eu deixo o nível aqui, confira para a sua pastilha e jogue o esquadro no contramarco e confira. Aí agora você, mesmo que você pegar o nível aqui da sua pastilha lá para o outro canto, lá vai ter uma janela. É possível que tenha janela. Então, para ver se realmente o seu nível está certo, confira novamente lá na outra janela para ver se está dando a mesma coisa para cima. Porque se ela desceu ou se ela subiu, você vai perceber essa diferença. Então, o que pode acontecer? Se desce, pode dar problema, principalmente aqui, porque as pastilhas são 2,5 centímetros. Vai acontecer o quê? De cortar ou ficar aquela junta. Isso é horrível. Isso é horrível. Então, se isso acontece, você tem que me chamar e olha, aqui veio a diferença. Eu vou conferir o contramarco. Esse contramarco foi botado com a maior precaução. A gente arrumou um nível que é o chama de nível alemão, que não tem aquele negócio do camarada ficar dizendo assim, ei, é aí, porque às vezes acontece de você botar um ajudante ou outro pedreiro, aí você diz, é aí o camarada diz, é,
O camarada responde, mas a água às vezes não tem chegado ao limite certo. E com aquele nível alemão não, você está ali, você é responsável pelo nível. Aí parou, você marca, depois revê de novo, que possa ser que tenha acontecido alguma coisa. Então, esses contramarcos foi conferido até mesmo no laser. A possibilidade de erro nos contramarcos é de, eu digo, 5%, vou botar assim, a margem de erro é muito baixa. Então, se você confere do jeito que eu estou falando, tenho certeza que vai ficar 90%, 95% de certo, tá certo, gente? Não, qualquer coisa você chama. A outra coisa, quando você pega aquela medida que seja de um ponto de referência, você já passou a sua faixa em cima, aí você pega aquela medida em cima para botar o exame embaixo, não é isso? Então, quando você vai pegar essa medida, anota tudinho. É bom que você não faça assim, porque às vezes você pega a medida 60, o outro 60, o outro 60, isso se acumula. O certo é você pegar uma antena maior, bota lá, aí você pega a medida, você vai anotando tudinho. Aí agora você vai embaixo, a mesma coisa. Nós temos aquela paredezinha que ela atrapalha. Ó, fure, não tem nenhum problema, você fura a parede, atravessa a sua antena e aí você pega as medidas e vai até fora. Gente, por que eu estou falando isso? E por que é importante isso? Porque nós temos os contramarcos que foi botado no plumo. No momento que você sai aquela diferença, aquelas coisinhas, isso vai acusar no contramarco. Se acusa no contramarco, você vai fazer aquela queda de asa, que é para a gente ficar mais ou menos parecido. Vocês sabem que isso acontece. Aquele jogozinho para arrancar o contramarco. Aí o camarada diz assim, é o contramarco que está com defeito. Não, às vezes não é o contramarco. Possa ser que aconteça, mas no nosso caso, você vê que nós temos uma linha de prumo a cada 3 andares. Porque tem esse saque, depois outra linha de prumo, depois outra linha de prumo. Então a possibilidade de haver erro de prumo nesses 3 contramarcos é quase zero. Então, se você observar aqui, você vai olhar, aí diz assim, opa, ali em cima pegou um trincho com 1 centímetro, aqui embaixo pegou com 1,5 centímetros, ali já está dando 2,5 centímetros, pegando uma pastilha. Pode observar que alguma coisa aconteceu de errado na captação, porque se você arriar um plumo, o plumo pesado, como a gente usar esse 18 quilos, no ar, você mesmo foi quem acertou os contramarcos uns dedos junto com a gente. E você via como a gente fazia. Então, se isso acontece, é porque realmente alguma coisa está errada. Aí agora você pegou a medida, subiu o arame. Observe, por favor. Não custa nada você do outro do contramarco de cima, agora já é o contrário. Eu pedi que você jogasse o esquadro medindo para cima. Agora você vai botar o esquadro para olhar para o lateral e vá no outro contramarco de baixo. Faça a mesma coisa. Coloque o esquadro e olhe para o seu arame. Mas no momento que ele vê que você errou, ele começa a ficar constante ali em cima. Isso é estressante, isso é ruim para todo mundo, isso é vergonhoso, digo até. Então, deve-se evitar isso? Deve.
o camarada vem com o arame. Vem com o arame, quando chegar nele, percebeu que a pastilha entortou um pouco. A pessoa pega, puxa o arame e prende, não é? Para não refazer. Gente, você fazer isso, quando no jogo que você vai, você está criando um problema em um contramarco. Jogou aqui, você vai criar um problema no contramarco. Então é melhor que se corrija, né, para depois o camarada, quando solta o arame para o outro lado, aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Se arranca a pastilha, se demite o camarada, você fica sem saber o que fazer. E sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa diz, tenha cuidado, sei o que, você vai deixando. Aí quando pensa que não, o patrão chega e vê aquilo ali. Aí diz assim, mestre, você não viu aquilo ali? Não, aquele negócio ali não passa. Você estava fazendo o quê? Eu lhe pago para isso. Gente, você é responsável por apenas o seu serviço. Mas o mestre da obra é responsável pelo serviço de todos vocês. Você não imagina a chamada que a gente leva quando alguma coisa passa despercebida. Então, vamos evitar isso, esses cuidados mínimos, esses cuidados mínimos. Aquela questão de pastilha, bem antes da gente começar aqui as pastilhas, eu cheguei a falar para um dos patrões aqui, que fica sempre olhando as coisas também. Ele enxerga mais do que eu e o Rodrigo juntos, né? Eu falei para ele, mesmo que a massa esteja 100%, se a pessoa que vai colocar pastilha ou revestimento de modo geral não aplicar do jeito que deve ser aplicado, vai acontecer ondulações nas pastilhas. Por que esse tipo de coisas acontece? Nós não temos aqui nenhum aparelho para a gente explicar para você e quem está vendo lá do outro lado entender porque realmente essas coisas acontecem. Mas no momento, fazer com que alguns de vocês e pessoas que estão do outro lado entendam. No momento que você vai passando aqui a cola, olha, a cola está toda mole. Se você passar a cola num espaço longo, que cabe a 3 telas aqui, umas 10 nesse sentido, essa última aqui e essa última de baixo, ela já vai estar mais resistente ao impacto. Aí o que acontece? Quando você termina isso aqui, que vai começar uma outra cola aqui embaixo, que você vai botar as primeiras pedras, ela está bem flexível, bem mole. Aí o que acontece? Quando você bate, ela desce mais do que a de cima. Aí depois o camarada bate pegando as outras, mas ela já tem descido. Ela não volta, nem a de cima entra. A mesma coisa é na pedra lateral aqui. Todas as vezes que o camarada botar a pedra, bater, você tem um pedaço de um pedaço de madeira, um desempenho. Se ela tiver 30 centímetros, você deixa pelo menos 10 centímetros puntando, tanto na lateral como na parte de cima. Ela já vem logo nas primeiras pancadas. Você já vem fazendo isso. Se você faz isso, a possibilidade de ondulação na fachada é quase zero. Então, gente, eu quero que vocês tenham o máximo cuidado com isso. Eu não vou poder estar constante até para não atrapalhar a produção de vocês. Mas Rodrigo e eu vamos passar pelo menos uma vez, né, na pastilha.
compartilho entre vocês. Vocês imaginam o final de tarde a gente observar que o que você voltou desde o início do dia está errado. Entendeu? Então vamos ter esses dados, né, para que não só vocês, porque para vocês até que é pouco, eu vou chamar vocês a atenção, mas para a gente é diferente. A gente não é só chamar a atenção. Imagine um médico ser demitido por causa de um trabalhador. E quando isso acontece, ele leva o nome de irresponsável. Né? E isso é pesado, principalmente para um camarada igual a eu, que tem mais de 21 anos como mestre de obra. Daqui para frente, você já sabe. Fora de nível, desceu, como você mesmo viu. Tem alguma coisa, a pessoa receitar o contramarco, põe uma régua ali, mas não bota a espora. Ela desce um pouco, por favor. Nem coloque. Coloque uma régua, percebeu, chame a gente conserta, depois de consertar você bota a pastilha, tá certo, irmão? Se vocês fizerem assim, tenho certeza que a gente não vai ter quase problema nenhum. Viu? Tá certo? Então, se ninguém tiver mais nada a falar, destine-se a seu lugar, né? E qualquer coisa é só me avisar. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.